Carta de Paulo, 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 3. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 3. E nós fomos marcados neste final de semana. Eu sei, se você não veio, você deve estar igual Tomé. Quando Jesus voltou, tinha acontecido lá um culto com 10, que ele falou, fica aí, tranca a porta. Estava 10 lá. E aí quando encontraram com Tomé, falaram assim, você não sabe o que aconteceu. Tomé falou assim, não, agora só vendo mesmo, porque, então, se você não veio, você tem a oportunidade agora de não perder o Hope do dia 3 ao dia 5, amém? Glória a Deus, para eliminar essa síndrome de Tomé da sua vida, amém? Mas foram 3 dias extraordinários de ativação, de verdades reveladas, verdades acessíveis, reveladas ao nosso coração. E hoje eu preciso te dizer uma outra verdade, porque os dias que nós passamos aqui, eles precisam ser contínuos, e por isso a gente precisa agir como vitorioso, amém? Glória a Deus. Você precisa agir de acordo com tudo aquilo que você recebeu sexta, sábado e domingo. Senão, de nada adiantou, de nada. Senão foram 3 dias desperdiçados. Mas eu sei que essa palavra, ela vai continuar ainda ativando, e principalmente depois da palavra do pastor Franklin no domingo à noite, a respeito de manter o fogo, a chama acesa. Eu creio que você vai entender essa palavra, é por isso que eu quero usar esse texto, esse pequeno versículo, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3, que nos diz assim, porque, embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne, amém? Todos juntos, vamos lá? Porque, embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne, amém? Nós podemos até conhecer o que a Bíblia fala, mas uma coisa é conhecer, a outra é conhecer e agir segundo o que ela fala. E é por isso que essa palavra precisa gerar vida no nosso interior. O apóstolo Paulo, ele revela para nós, nessa pequena frase, o estilo de vida que ele tinha. Ele poderia, nesse capítulo, aqui no capítulo 10, já vir desmiuçando, mas o versículo 13, ele saltou aos meus olhos, porque de uma forma bem sucinta e simples, ele vai apresentar o seu estilo de vida. Ele fala para nós como as coisas funcionam quando eu e você decidimos viver uma vida vitoriosa. Nós lemos textos escritos há mais de 2000 anos, mas que parecem que foram escritos hoje de manhã, que você acessou o noticiário, e aí você viu e pensou, meu Deus, é hoje, é para hoje. E aí nós vemos o poder dessa palavra. E essa palavra do apóstolo Paulo não é para 2000 anos atrás, não é para 1 ano atrás, essa palavra do apóstolo Paulo é para hoje, terça-feira, dia 19 de março. Porque o apóstolo Paulo, ele vai dizer, eu ando na carne. Ele está falando dele. Ele está se colocando nessa forma de caminhar. Ele está dizendo, não tem como fugir dessa carcaça. Não é à toa que o próprio apóstolo Paulo vai falar da tricotomia. Não tem como fugir dessa carcaça humana, desse corpo. Eu preciso relacionar com tudo que vivo com esse corpo. Eu preciso entender aquilo que eu vivo com esse corpo. Mas interessante porque ele está dizendo, mas quando eu vou entrar em alguma batalha, eu não faço na carne, porque eu tenho armas espirituais, e são com elas que eu entro na batalha. O apóstolo Paulo está sendo simples ao nos explicar como é que ele venceu, como é que ele vencia todos os dilemas, todas as situações. E ele faz uma comparação muito objetiva. Primeiro, ele assume a humanidade. Ele assume a humanidade dele.
ele não floreia o que ele vivenciava. E ele vai dizer, olha, quando eu estou comendo, eu estou alimentando meu corpo. Porque eu sei que o meu corpo ele vai precisar de movimento. Eu vou precisar andar. Assim como eu e você precisamos nos alimentar, precisamos estudar, precisamos usar o nosso corpo. Ele chega a falar, olha, andar na carne é alguém que está acostumado a fazer o mesmo caminho muitas vezes. O mesmo caminho, que se você vendar essa pessoa, ela vai continuar fazendo esse caminho mesmo vendada, porque ela conhece. Ele está trazendo esse exemplo do corpo. Só que ele fala, na segunda parte da vida dele, que quando ele vai guerrear ou militar, ele não vai segundo a carne. E esse discernimento que eu e você precisamos ter. E essa palavra me fez pensar muito a respeito. Paulo está nos dando um tesouro. Ele está dizendo, nós podemos vencer as nossas batalhas, desde que nós venhamos utilizar as armas corretas. Porque não tem como eu pensar em pegar uma pá e ir para uma guerra. Só se for para cavar minha cova. Nós precisamos entender, e é isso que o apóstolo Paulo está chamando a nossa atenção. Às vezes eu e você estamos misturando as coisas. Nós queremos batalhar no mundo espiritual com o nosso intelecto, com a nossa razão, com a nossa capacidade, com a nossa inteligência e com a nossa força. Só que no mundo espiritual nada disso importa. Porque isso é ferramenta natural e no terreno. E ele está dizendo isso para nós. Eu vivo o dia inteiro usando a minha capacidade humana. Ele não está deixando de lado isso. Ele está falando, eu uso no dia a dia. Mas quando é sobrenatural, quando o assunto é sobrenatural, aí eu entro na batalha, e é no espírito, não é na carne. Porque se eu for entrar na carne, eu não vou conseguir lutar. Eu vou ser derrotado, você será derrotado, nós seremos derrotados. Mas é interessante porque esse texto, esse versículo, ele é pequeno, mas mostra a nossa posição. Mostra onde muitas vezes eu e você estamos. E agir como um vitorioso, que é o tema dessa palavra nessa noite, haja como um vitorioso, é entender a nossa posição no reino espiritual. Porque existe a terra, mas existem as dimensões espirituais. E eu e você precisamos entender a nossa posição no reino espiritual. E eu preciso te lembrar da vitória que Jesus recebeu ao vencer Satanás na cruz. E isso me chama a atenção. Porque se Jesus, ele recebeu, ele teve essa vitória, ele está dizendo para mim e para você, você é o próximo. Você é o próximo a receber essa vitória também. Porque a conquista de Cristo, se eu e você não acessarmos o sobrenatural, de que vale a conquista dele? Para mim e para você. Então essa palavra, ela mexeu com o meu espírito. Porque eu e você precisamos lembrar da vitória de Cristo na cruz. E quando eu e você passamos pelo dia mal, a má notícia chega aos nossos ouvidos, eu e você precisamos lembrar que Ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. É isso que nos dá esperança. É trazer a nossa memória. Não é à toa que quando estamos diante da mesa do Senhor, é um tempo de celebração. É vir para a mesa do Senhor com alegria, porque estamos trazendo à memória a bendita paixão, morte e ressurreição. Isso é celebração. E todas as vezes que passamos por dificuldades, batalhas e lutas, nós precisamos lembrar. A notícia da enfermidade chega, ela bate na nossa porta e muitas vezes nem bate, ela chega arrombando. Mas Deus está falando, não tem problema, porque eu já liberei a boa notícia dos céus, porque eu ressuscitei ao terceiro dia. E algo me chama muito a atenção, Jesus. Se você parar para perceber, nas Escrituras, Jesus nunca foi chamado para fazer um enterro, mas era chamado para manifestar milagres. Então, meu querido, traz essa realidade para a tua vida agora. Por mais que você tenha recebido uma notícia, se agarre a essa palavra de que Ele venceu a morte, Ele vive, e Ele vive na tua vida e vai te dar esperança, vai fazer brotar nova esperança no teu coração nessa noite.
Porque você vai sair daqui entendendo que você precisa agir como vencedor. E todas as vezes que que nós nos expomos à palavra de Deus, eu e você descobrimos o plano de Deus para a nossa vida. Mas quando você olha o plano de Deus e a sua realidade, quando eu olho para aquilo que Deus falou, o plano dele para a minha realidade, muitas vezes existe um hiato. Existe uma distância, a gente se desespera pensando que está muito longe. O tempo é muito extenso, será? Será? Eu vou fazer 3,6 esse mês. Eu estou na crise da idade. Que eu estou, Senhor, me ajuda, eu preciso de um HD externo, Senhor. Eu preciso somente de meu HD externo para me aprender ainda mais. E a gente pensa, será que eu tenho esse tempo entre o plano de Deus? Será? Às vezes existe esse ato, essa distância entre a prática e a teoria. E às vezes eu e você não conseguimos acessar. E o apóstolo Paulo vem nos lembrar de qual maneira nós podemos acessar e como podemos agir como vencedores. É agir como uma pessoa vitoriosa e não derrotada. É liberar essa palavra, é crendo naquilo que a palavra já disse ao nosso respeito. Meu querido, quantas palavras foram liberadas nessa conferência sobre as nossas vidas? Quantas palavras você já recebeu durante todas as nossas celebrações esse ano de 2024? Quantas promessas foram reativadas no seu coração? E todas elas dizem ao seu respeito. Então pare de impedir, pare de se preocupar com essa distância, com esse ato entre a prática e a teoria, e voe logo. Vai em direção àquilo que Deus tem para a tua vida, aos propósitos, aos planos, aos desígnios. O apóstolo Paulo está dizendo que a natureza humana que temos é como uma prisão em nós mesmos. Muitas vezes nós estamos aí presos de relacionar nessa terra com as coisas naturais. Ficamos impedidos em determinadas situações. Mas ele está dizendo, é possível acessar em outra dimensão. Como é que eu faço quando nós oramos, quando nós lemos a palavra, quando nós jejuamos, quando nós cantamos? A sós, ou nos nossos afazeres. São os momentos que temos de acessarmos essa dimensão espiritual. As batalhas diárias, elas não são vencidas pelas forças naturais, você sabe muito bem disso. Mas é simplesmente, pontualmente, pela força espiritual. Ele está dizendo, eu ando na carne, mas eu não milito na carne. Ele está dizendo, eu sou inteligente, eu aprendi. Eu aprendi muito bem. E eu sei manusear aquilo que Deus me entregou. Ele está dizendo, eu vivo o dia inteiro como qualquer ser humano. Mas quando eu vou fazer qualquer tipo de enfrentamento, eu não enfrento na terra, eu enfrento no céu. É por isso, meu querido, que os nossos pés precisam estar na terra, mas como nós somos ministrados na conferência, a nossa cabeça precisa estar no céu. Porque essa é a ferramenta. Paulo sabia que ele estava trancado em um corpo carnal, ele tinha cicatrizes. Ele havia passado por vários embates, ele carregava lembranças de sofrimento daquilo que ele havia passado. Mas essa palavra, ela é tão profunda, que ele está nos mostrando que mesmo vivendo na carne, porque ele não podia deixar o corpo dele, ele está falando, eu estou andando nessa terra, nesse corpo. Não tem como eu me ausentar nesse corpo. Ele está dizendo, mesmo eu estando nesse corpo, eu posso vencer. Mesmo você carregando a sua cicatriz, você pode vencer. Mesmo você tendo a história que você tem, você é mais do que vencedor. Essa é uma verdade que é revelada na palavra do Senhor. E tem 3 coisas que eu preciso falar com você a respeito desse texto. Primeira coisa, as forças do inferno foram derrotadas. As forças do inferno foram derrotadas. O que isso tem a ver? Há 2000 anos atrás, com a minha vida hoje, com o que eu e você enfrentamos o nosso dia a dia, foi por causa da morte e ressurreição de Jesus Cristo.
É por isso que quando eu e você clamamos pelo poder de Deus, algo acontece no mundo espiritual ao nosso favor. Quando eu e você clamamos pelo sangue de Jesus, o céu se movimenta em nosso favor. Guarde isso, igreja. Existe um plano contrário. Existe armadilha, uma batalha contrária a todo o plano de Deus sobre as nossas vidas. Você precisa entender, sendo crente ou não, existem batalhas que acontecem em todo momento, a todo tempo. Mas essa palavra nos mostra, mas a Bíblia nos diz que quando eu e você oramos e clamamos, Deus move os anjos ao nosso favor. Aí que há a diferença. Aí é que existe um movimento dos céus. Sabe por que Deus movimenta os céus e os anjos ao nosso favor? Porque Deus detesta injustiça. E quando o diabo age, ele age ilegalmente. Ele age ilegalmente, porque Jesus na cruz do Calvário, quando ele ressuscitou, ele despojou toda a legalidade do diabo contra você e contra mim. E é por isso que ele age ilegalmente. Se eu e você aceitamos a identidade de filho, guarde isso. Ele vai agir ilegalmente. Só que, enquanto eu e você não levantarmos a nossa voz e não agir como vitorioso e como vitoriosa, o inimigo vai se irandar na nossa vida. É por isso que você precisa pedir ao Espírito Santo que renove o fôlego, que renove a estrutura, que renove a força, para que quando o inimigo venha se levantar ilegalmente, você tenha voz para bater ele e dizer: você não tem legalidade sobre a minha vida, porque o preço já foi pago, e eu estou coberta pelo sangue de Jesus. Eu estou guardado e coberto pelo sangue de Jesus. Entenda que Satanás não é uma força que estamos tentando derrotar, ele já foi derrotado. Ele já foi derrotado. Nós precisamos posicionar. Essa é a diferença, essa é a questão aqui. Paulo, aqui, ele não está dizendo que está andando no pecado. Não. Quando ele está falando da carne aqui, ele não está falando que ele está andando no pecado. Mas ele está dizendo que está andando na carne porque as nossas emoções são frágeis. E bota frágil nisso. O nosso corpo é frágil em alguns momentos. Passamos por enfermidades, passamos por dor emocional. E tudo isso muitas vezes tenta roubar a nossa comunhão com Deus. Então o apóstolo Paulo está nos despertando para aquilo, para a posição que Deus nos colocou, a posição a qual Deus nos chamou. E as verdades que o céu já liberou para nós, para acessarmos. Para termos essa vivência de céu na terra. Não apenas deslumbrarmos ou imaginarmos um céu. Porque você pode pensar o céu da forma que você quiser. Você pode pensar no céu com nuvens brancas, eu posso pensar com nuvem azul, ou eu posso pensar num gramado verde. Cada um pensa no céu do jeito que quer. Mas o sobrenatural, existe uma regra dita no céu sobre a tua vida. E é esse o lugar que o Espírito Santo quer que eu e você venhamos acessar. Mas você pode estar perdendo batalhas, por estar tentando com a sua própria força. Por isso que quando você sai de uma, você pensa: perdi. Você entra em outra e já entra pensando: vou perder de novo. Porque você está tentando com a sua própria força. Você está tentando com o seu intelecto. E tem coisas que é só no campo sobrenatural e no campo da fé. Você pode até saber, mas você precisa declarar com a tua boca. Você precisa declarar com os seus lábios. Como é que isso funciona? Eu quero que você repita comigo: eu sou reconhecido no mundo espiritual. Amém? Você crê nisso? Hoje eu fiquei pensando nisso. Hoje, orando ao Senhor, eu falei: Deus, quando a gente fala aqui na terra, os anjos no céu devem pensar: ela está falando lá embaixo. É ela. É o Marcinho que está falando, é a Juliana que está orando.
É a voz dela, é o Samuel que está orando. Estou reconhecendo, a voz. O mundo espiritual precisa te conhecer. Guarde bem isso. Então abra o seu coração para o mundo espiritual, antes de qualquer outra pessoa, porque o maior interessado em conhecer a tua vida é o Senhor. Eu sei que se seu pai e sua mãe te chamassem, você reconheceria na hora. Você reconheceria o tom de voz, a forma de chamar. Imagine quando eu e você dobramos o nosso joelho nessa terra e clamamos o nome dele, ele dizendo: está vindo um clamor lá da terra do meu filho e da minha filha, para tudo que nós vamos intervir agora. A batalha começou no céu e vai chegar na terra. Aí você entende o poder da oração. Seja reconhecido no mundo espiritual através da sua oração, através do seu posicionamento. Eu quero te levar no texto de Atos, capítulo 19, do versículo 13 ao 16, que diz assim, para você entender como é importante sermos reconhecidos no mundo espiritual. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo: ordenam que saiam pelo poder de Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? E possuído do espírito maligno, saltou sobre eles, dominando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que nus e feridos fugiram daquela casa. Esse texto é muito interessante, porque nos fala de 7 filhos de um sumo sacerdote. Eram exorcistas profissionais. Eles acharam que a profissão do pai poderia liberar algo sobre a vida deles. E o que eles fazem? Eles vão expulsar. E nós vimos aqui que eles entram em uma situação na qual eles não tinham autoridade para entrar. E o demônio estava dizendo aqui: eu sei quem é Jesus de quem vocês estão falando. Eu sei também quem é Paulo, que fala em nome de Jesus. Mas agora vocês, eu nunca vi. Eu nunca vi. Igreja, Jesus é Jesus, inquestionável, poderoso, toda autoridade foi dada a ele, exerceu essa autoridade na terra, exerce essa autoridade no céu, continua exercendo na terra. E aí a gente olha Paulo, um homem que falava do espinho da carne, um homem que foi açoitado muitas vezes e que carregava marcas no seu corpo por causa do evangelho, o homem que dizia que estava andando segundo a carne, dizendo: eu ando na carne. E mesmo assim os demônios conheciam ele no mundo espiritual. Olha o que o Espírito Santo quer fazer conosco. Ele já sabe das nossas fragilidades, já sabe dos nossos traumas, da nossa história. Mas se você se posicionar como um filho, se você aceitar esse lugar como um filho e reconhecer a Cristo como o único suficiente Salvador, como um pai que te ama e quer realizar um plano perfeito na tua vida, pode ter certeza que o teu nome vai ser reconhecido no céu. Eu sei que muitas vezes ficamos nessa terra, vivemos 30, 40 anos para tentar fazer o nosso nome reconhecido nessa terra. Bater 1 milhão, 3K de seguidores para ser reconhecido. Mas deixa eu te falar uma coisa: nada adianta ser reconhecido nessa terra se o meu nome não for reconhecido no céu. E é isso que Deus quer de nós como igreja. Mas e os seguidores na terra? Você quer coisa melhor do que o Senhor dar ordem aos anjos para nos guardar nessa terra, nos seguir nessa terra? Para nos guardar? Esteja nesse lugar, igreja. Eu também me coloco nesse lugar, porque essa palavra mexeu no meu espírito. E é por isso que até os demônios sabiam quem Paulo era, mesmo com espinho na carne. Eles estão dizendo: a gente não pode tocar. A gente não pode tocar. Eu preciso dizer para você, assim como essa palavra veio ao meu coração, quando eu e você oramos, nós somos reconhecidos. Há um poder na oração quando ela é liberada. Quando nós acessamos esse lugar de intimidade. Quando Paulo orava em nome de Jesus, os demônios saíam.
Mas olha que existe um outro nível. Deus está dizendo, não usa só o nome, muda de vida também. Não usa só o nome. Mudemos de vida também. Porque não adianta só usar o nome de Jesus. É necessário ter uma vida com Jesus. Para verdadeiramente Ele saber quem nós somos e nós sabemos também quem Ele é. E quando Jesus habita em nós, nós somos reconhecidos no mundo espiritual. E quando a Bíblia diz que Ele dará ordem aos seus anjos, como eu já adiantei aqui, ao teu respeito, para que não tropece em nenhuma pedra. A Bíblia está falando sobre você, sobre mim. Porque pedras vão estar no caminho. Fala, Senhor, tira essa pedra do meu caminho. Deus está falando, eu vou mandar meus anjos. Porque eles vão te direcionar para que você não tropece nela. Eu vou direcionar. E é por isso que Deus às vezes já tem um diálogo conosco e não um monólogo. Ele deseja ter essa intimidade e é chato o monólogo. É chato. É terrível quando a gente está conversando com a pessoa e fala, é verdade. Você fala, não tem nada para compartilhar, fala que eu estou errado. Fala que eu tenho que corrigir aqui, eu colar, mas fica, vontade de saculejar, não é assim? Acontece nas melhores famílias. Mas é terrível o monólogo. O interessante é termos um diálogo, é isso que Deus quer conosco. Mas, diante desses dias que nós vivenciamos, nesse tempo de investimento, que a nossa igreja tem nos presenteado, é para que eu e você venhamos entender esse acesso, nesse mundo espiritual, nessa dimensão espiritual. Entender que o nosso nome está escrito no livro da vida, que nós temos a marca do Cordeiro sobre a nossa vida, e que nós precisamos dizer, Senhor, Tu és o Deus da minha vida, Espírito Santo, o Senhor habita em mim, aonde eu entrar, onde tiver trevas, a luz vai reinar, porque o Senhor habita em mim. Eu quero aprender, Deus, a operar na dimensão espiritual. Eu não quero apenas ficar na força do meu braço nessa terra, mas eu quero aprender, Deus, a manusear essa dimensão espiritual. Eu quero acessar, Pai. Eu preciso acessar. Eu necessito, esse tem que ser o nosso intento, o nosso desejo do coração nessa terra. Acessar, ter as nossas conquistas na dimensão espiritual. Por isso nós precisamos ir até a Deus. E quando nós falamos de dimensão espiritual, isso foi uma virada de chave na minha cabeça. Há um tempo atrás, uma pessoa ela teve um sonho comigo. E essa pessoa disse assim, eu não sei te explicar o sonho, mas eu vou desenhar o sonho. Essa pessoa desenhou o sonho e me entregou. E aí, quando eu vi o desenho, eu falei, Deus, é o Senhor para falar ao meu coração. Eram vários cubos tridimensionais. Eu falei, Deus, eu lembro disso da geometria. Mas eu pensei assim, deve ser porque eu estava na época de mudança, deve ser que minha casa está cheia de caixa, só pode ser isso, Senhor. Mas eu falei, Deus, no tempo o Senhor vai falar. E acabou que nas férias nós tivemos um convite para pregar numa igreja. E aí eu pensando, não vou, porque as férias, mas eu falei, vou. E aí cheguei até a casa do pastor. Vocês conhecem o pastor Silvio e a Evelyn? E aí a gente conversando, porque quando reúne pastor, né, o assunto rende, não é verdade? Vai até de madrugada. Ixi, Jesus, fala de tudo, vocês imaginam, todas as questões teológicas, né, Apocalipse. E aí a gente conversando, de repente ela vem. E a Evelyn vem com alguns livros que ela havia adquirido. E como uma boa batedora de perna, sabe? Eu gosto muito de andar. E quando eu morei em São Paulo, imagina aquela pessoa que andava para tudo quanto é lado. Eu viajava para tudo quanto é lado. Eu ia para tudo quanto é a rua que você imagina. Principalmente a Rua dos Crentes, na Conde de Sarzedo. E ela falou assim, Natasha, eu fui para a Conde de Sarzedo, eu encontrei esses livros e tal. E eu estou assim, meu Deus. E de repente eu vi lá, dimensões espirituais. Falei, que legal. E eu sou daquela que eu abro o livro, eu já começo ali. A pessoa está conversando e eu começo a passar o olho. De repente, igreja, meu olho para.
Eu não tenho a destreza da leitura scanner, tá? Mas nesse momento, o meu olho parou. E eu li cubo. Quando eu li cubo, falei, meu Deus, voltei no capítulo. E eu comecei a ler. E aí naquele momento na mesa eu me emocionei. Porque eu choro gratidão a Deus, eu adoro a Deus com choro, glória a Deus por isso que eu nem encho, nem retenho líquido por causa disso. Choro bastante. E aí eu estava na mesa ali, eu comecei a me emocionar, eu falei assim, gente, eu preciso contar para vocês. Eu contei isso, eu falei, eu estou entendendo. Eu estou entendendo isso. Agora eu sei aonde o Espírito Santo quer me levar a respeito desse sonho, desse desenho, dessa questão tão específica, é um tema muito específico ali, do cubo e dessa dimensão espiritual. E eu falei, Deus, obrigada, porque no seu tempo o Senhor moveu, o Senhor me fez andar quilômetros e quilômetros, 600 e poucos quilômetros, para me falar do cubo que eu recebi em Muriaé. Para quê? Para despertar, para acessar. Porque palavras que nós estamos recebendo, Deus tem pressa, Deus vai trazer uma nova velocidade para nós. E é essa dimensão espiritual que Ele quer que eu e você venhamos acessar. Dimensão espiritual. Nessa terra nós temos GPS, igreja. Mas começa a ser levado na dimensão espiritual, conduzido pelo Espírito Santo. E quando nós estamos falando de dimensões espiritual, nós estamos pensando que é apenas com intercessores, com os atalaias, com os leões. A gente pensa, não é comigo. Não é comigo, não. Não, tem a ver com os anos que a pessoa está na presença de Deus. Meu querido, minha amada, desde quando você aceitou a Jesus Cristo, você pode aceitar hoje a Jesus Cristo. Você pode confessar Ele com os seus lábios, dizendo, escreve meu nome no livro da vida. Derrama sobre mim o sangue do Cordeiro. O mundo espiritual já começa a tremer, você já começa a acessar a dimensão espiritual. Quando essa oração é feita, não é só celebração na terra, o mundo espiritual treme. De confissão, de aceitar a Jesus Cristo. Não é uma questão de estar anos e anos na presença de Deus, mas tem a ver com o nome de Jesus, tem a ver com a presença de Jesus na sua vida. Tem a ver com o poder e a autoridade de Deus sobre a tua vida. E você precisa guardar isso, o inimigo não pode amarrar nenhuma área da tua vida. Efésios 6,18 vai dizer, ore em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. O apóstolo Paulo está falando aqui em andar em dimensão espiritual. Ele está falando, ore, todas as vezes que você tiver oportunidade, ore. Ah, mas eu não tenho tempo. A gente tem tanto tempo para tantas coisas. Não é assim? A gente arruma tempo dependendo do assunto, não é? Espera aí, vou dar um jeito aqui na minha agenda agora. Vou acordar 5 horas da manhã para tal lugar, porque aí eu consigo ir tal. E a oração? Essa noite o Espírito Santo está nos sacolejando, porque a gente precisa ter essa prioridade de oração para acessar essa dimensão espiritual. Sabe por quê? A oração pode virar uma chave na tua vida e adiantar circunstâncias na sua vida. A oração muda a atmosfera. Ah, porque no meu trabalho está assim, ore lá dentro porque vai mudar a atmosfera. Ah, porque onde eu estudo, meu Deus do céu, ora porque Deus vai mudar a atmosfera. Ah, porque no convívio, ora porque vai mudar. A oração move situações e atmosfera. E se não mudar a atmosfera, muda você. Muda você, está todo mundo virado no girar, você está lá na alegria só, ninguém entende. Todo mundo acabado, você está lá resplandecente, com a presença de Deus sobre a tua vida. A oração muda a circunstância e também nos muda. Ore em todo tempo, isso é estilo de vida. Você vai ter fome, você vai ver que está faltando algo na tua vida. Você vai mexer no seu celular, você vai perceber, estou passando mais horas na rede social do que orando. Eu vou trocar isso, eu vou começar a orar. Eu vou começar a buscar. Hoje tem um temporizador de quanto a gente acessa a rede social. Coloca o despertador lá para jogar na nossa cara que a gente está usando muito a rede social. Vamos orar, igreja.
Faça Cristo reconhecido e conhecido. Eu volto a dizer, conhecer a sua vida, Cristo é que tem o maior interessado em conhecer em primeiro lugar. Então busque, ore em todo tempo. Não tem métrica, tenha tempo. Não fique preocupado com métrica. Se preocupe em ter um tempo com Deus. Daniel 10 vai nos mostrar todos os anos, 21 versículos, quando Daniel clama ao Senhor e o anjo entra numa batalha espiritual. Daniel continua jejuando e o Senhor envia Miguel. Essa história vai nos contar que o anjo se revela a Daniel e diz: eu vou me encontrar com o principado da Síria e o principado da Grécia. Porque ele está dizendo, existe uma guerra espiritual, Daniel, e eu vou entrar nessa guerra por você, porque aqui na terra você está pelejando. Igreja, nós sabemos quais são as armas. E nós estamos sendo treinados para usar todas essas armas. Quem treina todos os dias vira um exímio guerreiro. Então comece a treinar. Comece a treinar. Porque a guerra espiritual acontece todos os dias. E Deus quer te levar a um lugar de experiência. Ele quer que você conquiste os lugares que Ele lhe deu por herança. Com autoridade. Com autoridade. Deus está falando, tire as sandálias e conquiste a herança. Tire as sandálias e conquiste, acesse a herança. Deus está falando para você, você não tem que brigar com pessoas. Por que você está brigando com pessoas? Ah, Jesus. Eu sei. Isso mexe muito com a carne, não é verdade? Mas Deus está falando, por que você está brigando com pessoas? Por que existe o desejo de usurpar o lugar das pessoas? Pare de pensar em usurpar o lugar das pessoas. Deus tem um lugar para você, Deus tem uma bênção para você. Pare de ficar pensando em brigar com pessoas. Vai orar para Deus revelar o lugar que Ele tem para você. Faça isso. E segundo, as forças do inferno foram expostas. Esse texto é muito importante, Colossenses 2,15. E despojando os principados e as potestades, publicamente, grife isso aí, publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Palavra forte, publicamente, envolve ousadia, envolve confiança. O termo aqui tem a ver com espetáculo público. O apóstolo Paulo, ele está dizendo que quando um comandante, um oficial, um rei, ele vencia uma batalha, quando o imperador chegava de uma empreitada, de uma viagem, ou dessa batalha que ele havia vencido, sabe como é que ele fazia? Ele vinha com o seu belo cavalo, montado no seu belo cavalo, atrás dele vinham os seus melhores cavaleiros. Sabe onde o rei vencido vinha? Ele era arrastado por toda a cidade. E o rei, o imperador que havia vencido essa batalha com o rei de outro país, de outro povo, ele entrava na cidade em que o povo estava lá o aguardando para o ovacionar. Sabe o que esse texto e esse episódio me faz pensar? Com a morte e ressurreição de Jesus. Porque quando Jesus morre na cruz do Calvário, o diabo havia achado que ele tinha vencido. Só que na verdade eles não puderam prender Jesus em uma cadeia. Porque o salário do pecado é a morte, mas Jesus não pecou. Então ele não poderia estar morto. Ele tinha que ressuscitar no terceiro dia. E quando ele ressuscitou, ele pegou Satanás e ele arrastou Satanás em praça pública dizendo: não existe mais condenação. Não existe mais condenação. Vocês são livres, são livres. Eu fico pensando em Jesus entrando nos céus no cavalo, reinando, dizendo: eu expus Satanás. Entenda, quando nós acessamos a dimensão espiritual, nós recebemos essa conquista, nós vivenciamos essa conquista. Jesus está dizendo: eu alcancei legalmente a autoridade sobre o inferno. Por isso que eu estou te falando que o inimigo age ilegalmente.
E ele está falando, se eu alcancei autoridade sobre o inferno, vocês também têm autoridade. Porque ele está dizendo, em meu nome vocês vão expulsar demônios, vocês vão curar. E terceiro, para terminar, as forças do inferno foram subjugadas. E eu vou ler o texto em outra versão que diz, ele entrou galantemente no céu, cavalgando para celebrar sua vitória e derrota de Satanás e de suas forças, como parte desse processo triunfal. Ele exigiu os despojos capturados da mão do inimigo, mas o maior espetáculo de todos ocorreu quando o próprio inimigo foi publicamente exibido como alguém capturado, desonrado, incapacitado, derrotado, humilhado e despojado. Jesus humilhou Satanás diante dos seus súditos e tirou sua patente. Tirou sua patente. As forças do inferno foram subjugadas. Por isso toda a ação do diabo contra a sua vida é ilegal. Quando a opressão tentar vir sobre a tua vida, repreenda. Quando o ataque tentar te alcançar, repreenda. Porque o poder de Cristo habita em você. Porque Jesus venceu o inferno, tomou autoridade sobre o inferno. Ele está dizendo, você é o próximo que recebeu autoridade por causa da minha vitória na cruz. Então ande nessa autoridade. O que aconteceu foi uma grande festa. Uma grande festa na entrada de Jesus, após tirar a patente do diabo. Deus está falando, quando abrir a sua boca, age como vitorioso. Quando abrir a tua boca, fale como um vitorioso. Chame, atraia a presença de Deus. E para concluir aqui, minha palavra. Eu disse desde o início que Paulo assumiu a humanidade dele. Ele está dizendo, apesar da minha rotina ser a carne, eu trabalho, eu como, eu durmo. Mas eu não sou um homem que batalha com a minha carne. Eu vou para o reino espiritual. Eu aprendo que eu e você precisamos fazer a mesma coisa. Todos os dias. É ir para o espiritual. Não deixe a sua alma irar, roubar a sua alegria, tirar o seu prazer de estar sentado à mesa em família. Não deixe as suas lutas, suas batalhas tirar isso de você, de estar com seus filhos, caminhar com seus filhos. Comece a pensar assim, eu sei que vai diminuir a minha ocupação com os problemas, quando eu aumentar o meu tempo com Deus. Comece a aumentar o seu tempo com Deus. Porque Deus tem saudade da gente. Ele tem. O relacionamento que o Espírito Santo tem com a gente é de amor. E você já ouviu que o Espírito Santo ele tem ciúmes de nós. Porque quando eu e você nos afastamos dele, nós estamos totalmente ligados ao problema. Ele está falando, você está me trocando pelo problema. Eu preciso de você perto. Eu preciso de você perto. A palavra de hoje é, pare de limitar na carne. Seja fortalecido e comece a lutar no Espírito. Haja como vitorioso. Essa palavra de 2 Coríntios 10:3, na versão A Mensagem, vai dizer, esse mundo é sem princípios. É uma selva lá fora. Ninguém joga limpo. Mas o cristão nem vive e nem age desse modo. Existem princípios no céu. Pare com as suas brigas aqui na terra. E comece a entrar com as suas brigas aqui, ó, no céu. Sabe por quê? Sobre ti está a bênção, sobre ti está a promessa. Deus está falando, se você chegar com a sua batalha aqui em cima, você vai entrar na presença. Você vai entrar na presença. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos, porque a palavra de Mateus 6, a partir do versículo 25, eu quero liberar isso sobre a sua vida nessa noite.
Não se preocupe com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não há vida mais do que o alimento e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupa com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, ou com o que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, ouça bem, filhos e filhas, essa noite, aqui nessa terça-feira profética, o Pai de vocês que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, tudo que está em cima, ó, que eu acabei de ler, ele está dizendo, serão acrescentadas na vida de vocês. Busque o espiritual, que o terreno eu vou cuidar. Mergulhe no espiritual, que o terreno eu vou cuidar. Deus vai te dar condições emocionais, Deus vai te dar estrutura para suportar aquilo que ninguém mais suportaria. Deus vai te dar essa condição. Você é filho, é filha do Deus Altíssimo, e quando você ora, o inferno cai, o inferno estremece. E eu preciso agora te fazer essa pergunta: qual é a sua causa de oração? Qual é a sua batalha travada que você travou nessa terra hoje? Eu preciso te convidar a sair do seu lugar e a vir nesse altar e dizer: eu vou entregar agora para o céu. Eu vou responder